Quando falamos do futuro da antropologia, é inevitável que, além de retornar ao conceito de globalização, nós também retornemos à questão do multiculturalismo. Em todas as aulas e ao falar de ser humano, nós falamos de multiculturalismo. Porque se as culturas são tão essenciais na formação da sociedade brasileira, é urgente pensarmos na multiplicidade de culturas. E se pensamos na multiplicidade, temos que pensar na relação entre essas culturas. Então, os desafios éticos de um multiculturalismo. Não se trata de colocar as culturas na sociedade brasileira dentro de um único molde. Dizer que há uma única cultura que é a cultura brasileira. É claro que há traços do povo brasileiro, mas há culturas específicas na sociedade brasileira. E cada uma delas merece ser estudada, analisada, e os antropólogos se dedicam a isso. Analisar, estudar cada uma dessas culturas. Mas nós podemos falar de uma antropologia hiperdialética. O que significa uma antropologia hiperdialética? Primeiro vamos entender o conceito de dialética. Dialética significa um diálogo, como diz a palavra, um confronto de ideias, um questionamento, ideias que vão se construindo ao longo do tempo em um sistema espiral de desenvolvimento e que vão se confrontando com teorias, que vão se confrontando com outras ideias para chegar a uma síntese, para chegar a uma ideia, para chegar a um conceito. Então, a antropologia hiperdialética é justamente essa antropologia que se deixa guiar por várias teorias e reflete acerca de cada uma dessas teorias. Então, vamos ver algumas dessas teorias. Por exemplo, nós temos o evolucionismo. O que foi o evolucionismo? O evolucionismo foi a teoria segundo a qual os seres humanos, as culturas, vieram se desenvolvendo, evoluindo ao longo da história. Então, o ser humano, com essa grande capacidade de mudança, de adaptação, em nome da sua sobrevivência na sociedade. Então, uma adaptação, uma mudança, uma dinâmica constante de evolução. Mas, muitas vezes, no conceito de evolucionismo mora um perigo. Por quê? Porque as culturas foram olhadas, umas como mais evoluídas, as outras como menos evoluídas. Dependendo da capacidade de mudança e de adaptação em determinado meio social, uma cultura foi sendo tida como mais evoluída ou menos evoluída. Mas é interessante perceber que isto merece ser questionado, merece ser criticado. Por quê? Porque não há como afirmar, e isso nós já falamos em nossas aulas de antropologia, que uma cultura é mais evoluída e a outra cultura é menos evoluída. Que uma cultura é evoluída, a outra cultura é atrasada. O que há são culturas diferentes. Por isso, diante desse desafio provocado pelo evolucionismo, surge uma outra teoria, que é o particularismo histórico. Segundo a teoria do particularismo histórico, cada cultura precisa ser olhada como um ente particular. Quer dizer, como se fosse um indivíduo particular. Cada cultura é um ente, é algo particular, é algo individual e tem que ser olhado enquanto tal. Uma cultura não pode ser analisada sob o prisma de uma outra cultura que esteja no centro. Não, cada cultura tem o poder de falar sobre si mesma, de manifestar a sua maneira de crer, a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver. Então, segundo o particularismo histórico, quem poderia falar de si mesmo é cada cultura. Não há como julgar, como interpretar a outra cultura. Mas aqui nós podemos, é claro, fazer um meio termo. Por quê? É possível que uma cultura interprete a outra cultura? Sem dúvida nenhuma. Mas também precisamos levar em conta que cada cultura é realmente algo particular, é realmente algo específico. Então, no momento em que uma cultura analisa a outra, é preciso que haja um forte compromisso entre o eu e o outro. É preciso que esta cultura que está analisando, observando, não analise e não julgue sob o seu prisma, sob a sua visão apenas ou sob as suas convicções, mas procure entrar no modo de pensar da outra cultura.
Procure realmente entender os valores daquela cultura e interpretá-los, contextualizá-los, compreender aquela cultura no seu contexto. Isso é essencial para os estudos antropológicos. Nós ainda podemos falar de uma outra teoria, além do evolucionismo e do particularismo histórico, que foi fundamental para a antropologia. Que teoria é essa? O funcionalismo estrutural de Durkheim. Vamos entender. Primeiro, Durkheim foi um sociólogo importantíssimo. Foi um grande sociólogo. Durkheim, junto com Augusto Comte, são os dois pensadores centrais da sociologia. Durkheim tem alguns conceitos principais. Por exemplo, para ele a sociedade é uma consciência coletiva. Os indivíduos de uma sociedade partilham de uma consciência coletiva. O que é esta consciência coletiva? É claro que cada indivíduo tem a sua consciência individual enquanto sujeito, mas ele participa de uma consciência coletiva, ele está interligado com a consciência da própria sociedade, com a consciência dos outros que com ele convivem nessa sociedade. Por isso, diz Durkheim, o ser humano precisa passar por um processo de socialização. Ou seja, através da educação, ele precisa adquirir normas, regras, maneiras de viver daquela mesma sociedade. Conhecer a consciência coletiva que permeia aquela sociedade para viver nela. Então é importante entender essa visão de Durkheim para entender o que significa o funcionalismo estrutural proposto pelo autor. Funcionalismo no sentido de funcionamento de uma estrutura. Que estrutura é essa? A sociedade. Para Durkheim, a sociedade seria um organismo coletivo. O que significa um organismo coletivo? Podemos pensar em um organismo humano, por exemplo. Dentro desse organismo, há vários órgãos, não há? Estes órgãos precisam funcionar muito bem. Se um órgão não funcionar muito bem, o organismo todo sofre. Por quê? Porque aquele órgão não está funcionando bem, não está realizando bem as suas funções. Então, cada órgão, na sua função específica, é essencial para o desenvolvimento da estrutura de uma sociedade. Assim também é a sociedade. A sociedade possui vários órgãos. Vamos citar alguns deles. Por exemplo, a família, a escola. São órgãos que precisam funcionar muito bem para que a sociedade toda se desenvolva, para que a estrutura social não sofra. Então, o funcionalismo estrutural propõe justamente isso. A compreensão de uma sociedade desenvolvida dentro de uma estrutura. Nesta estrutura, há vários órgãos que precisam funcionar bem. Por exemplo, qual é o papel da família? A família precisa transmitir os primeiros valores e normas morais, preparando o sujeito para que ele possa viver em sociedade. Então, a família precisa desenvolver muito bem o seu papel dentro do meio social. Ela é um dos órgãos, uma das instituições nessa estrutura maior que é a estrutura social. Mas, além da família, nós temos um outro órgão fundamental. Este órgão é a escola. A escola precisa também, junto à família, funcionar muito bem para que o corpo, para que o organismo, sociedade, possa se desenvolver bem, para que a estrutura social possa se desenvolver bem. Então, se a família já transmitiu os primeiros valores e normas morais e preparou para a vida em sociedade, a escola precisa complementar tudo isso e preparar ainda mais. Na escola, o sujeito precisa entender o que rege a vida em sociedade, compreender o contexto social em que ele vive em toda a sua dinâmica, econômica, política, cultural, religiosa. E a partir da compreensão desse contexto, a partir de todo o conhecimento transmitido no ambiente escolar, de todos os valores e de todas as normas morais ali transmitidas e complementadas junto à família, o sujeito estará preparado para a vida em sociedade. E ele vai partilhar dessa consciência coletiva, ele vai realizar esse processo de socialização tão exigido na teoria de Durkheim. Então, o funcionalismo estrutural de Durkheim. Mas nós vimos então
teorias fundamentais, evolucionismo e toda a ideia do ser humano que evolui. Vimos o funcionalismo estrutural de Durkheim e a intenção de que a sociedade funcione nessa estrutura e que os vários órgãos realizem as suas funções para que a estrutura se desenvolva, e o particularismo histórico, que fala da importância de que cada cultura se manifeste, fale acerca de si mesma e a sua identidade seja respeitada. Então, teorias fundamentais para as análises antropológicas.